A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Mais uma vez, meu querido e minha querida irmã, aqui nesse fim de tarde para trazer uma breve palavra de meditação para os nossos corações, amém? A palavra do Senhor nos fala nessa tarde sobre o semeador em Mateus 13, e lá em Marcos 4, do 1 ao 20, lá em Lucas 8, do 4 ao 15, nos narra sobre o semeador. Então aqui nessa tarde, mais uma vez, meu querido, eu quero trazer uma breve palavra de meditação. A palavra ela nunca volta vazia. Aqui é Jesus de Nazaré falando com os seus discípulos essa parábola do semeador. A palavra do Senhor nos diz assim: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas, por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma a 100, outra a 60, e outro a 30. Glória a Deus. Então, meditando, meu querido, nessa palavra, ali Jesus ele se retirou, ele foi ali à beira do mar ali, ele ficou naquele local ali, aquela multidão veio até Jesus de Nazaré. O que me chamou a atenção aqui, meu querido, essa parábola do semeador, onde Jesus ele narra essa parábola, aquele povo aqui, os seus discípulos que estavam ali, onde o Senhor nos fala sobre lançar a semente. E aqui nós percebemos que essa semente que foi lançada, ela aqui teve uma certa dificuldade. Essa semente caiu em lugares propícios e não propícios. Então a palavra do Senhor nos fala o significado dessa parábola, lá no 18 ao 23, que nos diz assim: escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebentam o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado a pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra e dá fruto. Um produz 100, outro 60 e outro 30. Então a palavra do Senhor, meu querido, nos fala nesse momento. O significado dessa palavra é o Evangelho. O Evangelho é o significado dessa semente. Então hoje eu parei para meditar nessa palavra, eu paro para ver aqui que esse semeador, ele saiu a pregar o Evangelho, ele saiu a lançar essa semente.
Só que aqui a gente vê que ele não se desfaleceu, ele não desanimou, ele lançou a semente, ele pregou o evangelho, ele falou de Cristo, ele falou da palavra do Senhor. Mas aqui a gente vê que uma caiu à beira do caminho, outro caiu no meio de pedras, outro caiu em lugares ali onde o espinho cresceu, a luta da vida, a dificuldade, aonde vem sufocando. E aquela palavra, aquela semente, ela foi sufocada, ela morreu, ela não caiu, ela caiu num lugar onde ela não deu raiz. Mas a palavra do Senhor nos fala, meu querido, que tem aquela semente, que ela caiu num ambiente bom, que ela cresceu, que ela deu fruto, que ela se multiplicou, que ela continuou crescendo, deu 30, deu 60, então ela continuou crescendo. Então aqui onde entra no meu coração, onde vem nos animar, sobre pregar o evangelho, sobre onde fazer o ide do Senhor, aonde vem no meu coração que o evangelho que pregamos, meu querido, não é em vão, porque nós cremos que a palavra que é pregada, ela há de cair no terreno bom, no terreno fértil, onde vai dar fruto. Nós cremos nessa palavra, meu querido. Então não é momento de eu e você nos desanimar de pregar o evangelho. Em meio a um momento tão difícil, em meio a momentos difíceis, nós sabemos que há de dar fruto em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Muitas vezes a gente pregamos como a palavra nos fala, recebe com alegria, naquele momento se emociona, chora, fica alegre, mas logo aquilo ali é apenas momentâneo, passa e cada um volte a viver a sua vida. O outro às vezes até quer crescer, mas as lutas dessa vida, a dificuldade, impede esse crescimento. Porque aqui a gente vê, meu querido, que a semente foi lançada, mas existe a luta do dia a dia, existem as batalhas, existem os conflitos do dia a dia da nossa vida, que muitas vezes a gente não recebemos. Mas a palavra do Senhor nos fala, meu querido, que a semente ela foi lançada, o evangelho ele foi lançado, e ali foi ouvido o evangelho, deu crédito à palavra do Senhor, e ali cresceu, ali deu fruto, ali teve libertação, ali teve o renovo através do evangelho de Cristo Jesus. Então eu estou aqui nesse momento, meu querido, lançando essa palavra, lançando essa semente que é o evangelho de Cristo Jesus sobre a sua vida. Não deixe que a luta, não deixe que a dificuldade dessa vida venha sufocar, venha parar o crescimento e venha fazer você ser sufocado e não receber a palavra do Senhor. O evangelho ele cura, ele liberta, mas quando você dá ouvido à palavra do Senhor e deixa essa semente entrar no seu coração para que ela venha crescer e haja libertação, haja renovo sobre a sua vida, meu querido. A palavra do Senhor é o renovo para a nossa vida, quando a gente damos crédito. Quem cura, quem liberta, quem renova é essa semente que é lançada, a palavra do Senhor, o evangelho do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Então Jesus de Nazaré, ele veio com todo amor, ele veio pregando o evangelho, ele veio anunciando o evangelho. Esse é um grande aprendizado que nós temos que ter sobre a vida de Jesus de Nazaré, quando ele veio como homem. Ele tinha amor de anunciar esse evangelho. Ele tinha um amor, ele não se importava com aqueles que apontavam, com aqueles que queriam persegui-lo. Mas ele se preocupava de lançar a semente. A minha preocupação é de lançar a semente, meu querido. Mas o crescimento ela vai vir com aquele que dá ouvido, aquele que abriu o seu coração para que essa semente possa crescer e dar fruto sobre a sua vida. O evangelho ele tem poder de libertar.
O evangelho ele não muda, ele continua sendo poderoso para fazer o renovo sobre a vida do homem. Mas quando a vida do homem ele dá ouvido, ele não só escuta, mas ele dá ouvido e deixa essa palavra fazer uma transformação sobre a vida dele. Então medite nessa palavra, meu querido. A semente ela está sendo lançada. Isaías 58, versículo 11. A palavra, quando ela é lançada, ela nunca volta vazia, mas ela cumpre o seu efeito. Esse semeador, ele não se desanimou, porque essa semente caiu à beira do caminho, caiu em meio a pedregulho, caiu em meio a espinhos, mas ele continuou lançando a semente. E essa semente, ela caiu em lugares que ela cresceu, ela caiu no lugar fértil, ela caiu no lugar que ela deu o seu fruto. Para 100, 60, para 30. Então quando você lança a semente, quando você prega o evangelho, meu querido, não é em vão. Mesmo que nós estamos vivendo num campo onde ele tem pedra, onde ele tem espinho, onde ela tem dificuldade, onde o mundo ele sufoca e não quer que essa palavra chegue ao seu coração. Mas eu creio no evangelho de Jesus Cristo, que essa semente que está sendo lançada, ela vai ter fruto em nome de Jesus Cristo, ela vai ter renovo, porque eu creio no evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então medite nessa palavra. O semeador saiu a semear. Medite nessa parábola que foi falada pelo Jesus de Nazaré. A minha e a sua missão, meu querido, é de lançar a semente, é de pregar o evangelho. Mas o de convencer é do Espírito Santo de Deus. Quando você abre o seu coração, quando você dá ouvido à palavra de Deus. Deus ele não vai te obrigar, meu querido. Para acontecer o renovo na sua vida, você tem que abrir o seu coração, você tem que aceitar. Porque Deus ele não invade, Deus ele não entra à força, mas ele quer um coração quebrantado na presença dele, para que essa palavra, essa semente, ela venha crescer, venha dar fruto e se multiplicar a cada dia, para que venha dar mais fruto. Amém? Medite nessa palavra e creia, a palavra ela nunca volta vazia. Que Jesus te abençoe e te guarde e tenha uma vida em paz com Deus Pai Todo-Poderoso.